Peixes, você chegou ao canal Luna Mística, seja muito bem-vindo, eu sou a Simone. Se você encontrou essa mensagem, Peixes, ela é para você. As cartas revelam o que precisa ser despertado. A leitura é intuitiva, coletiva e atemporal. Receba o que ressoar com seu coração, Peixes. Deixe o seu like e inscreva-se. Fique comigo até o final para você descobrir o seu conselho. A afirmação de poder é: quando eu me escolho, o resto se encaixa. Isso é muito bom, né? Quando eu me escolho, o resto se encaixa. Vamos ver então quais são as energias para vocês, vamos ver quais são os conselhos para peixes. Vamos lá, peixes, consulente, vamos ver o que temos aqui para o consulente nesse momento. Olha, temos aqui o As de Bastões, né? O As de Bastões é a carta que fala de intuição, aqui posso falar muito de ação, vocês inspirados, né? Essa carta mexe, né, com o fogo, né? Essa chama, né? Então aqui é como se vocês pegassem, tivessem nesse momento aquele interesse por algo, por uma atividade, por um desejo, alguma coisa que vocês querem, né, que aquilo, né, tome forma de de algum objetivo de vocês, né? Então aqui essa carta fala muito disso. Aqui pode falar também de uma movimentação profissional, você aí iniciando numa carreira, numa empresa, um projeto, uma coisa nova, né, que chega, né? Então assim, o que eu vejo que da sua energia nesse momento é esse, é o novo, é uma coisa que vai te impulsionar, você vai se sentir como se fosse empurrado para aquilo, né? É uma coisa que acende dentro de vocês, é uma chama mesmo, né? E isso dá para vocês aí essa oportunidade, né? Tanto no profissional quanto em outros projetos da vida de vocês. É um começo que essa carta de As de Bastões traz, né? Pode ser um começo profissional também, né? Vamos ver agora a situação de... Opa! Peraí, situação aqui de vocês, temos aqui a roda, olha, a roda da fortuna é uma carta maravilhosa, uma carta de energia de sorte, uma energia que traz oportunidades rápidas, inesperadas, né? Então, essa mudança, né, essa chama que acende aí novamente em vocês, né, pode ser resultado dessa roda, né? É algo que traz aqui um brilho, né? Uma coisa, um ciclo novo, uma coisa inesperada, né? Então, assim, essa chama, ela estava, vamos dizer ali, que quase apagando, mas aqui, ó, ela volta a acender, ela volta a brilhar. Então, vocês se interessam, vocês tomam ação, tomam a frente, né? Vocês têm essa ideia de que as coisas melhoraram, as coisas progrediram, a sorte chegou, mudou, né? Aqui é como se tivesse soprado, né, a sorte é para o lado de vocês, né? Então é isso. Essa movimentação de assoprar fez essa fogueira pegar fogo aqui, né? Acender novamente. Então tem essa energia aí para vocês, né? De coisas novas, coisas que são oportunidades que chegam, que se apresentam aí para vocês. Opa, várias cartas não dá para aceitar, vamos uma de cada vez. Vamos ver aqui um conselho. Opa, virou aqui o Rei de Espadas, olha. Conselho para vocês aqui com essa carta do Rei de Espadas, né? O Rei de Espadas é o rei da justiça, é o rei da vitória, é o rei que ele fala sobre verdades, né? Então aqui não tem como fugir disso, né? Então aqui é uma coisa que vem à tona, é uma ideia nova, é que vocês com a cabeça bem clara, a expansão de consciência de vocês, né? Vocês com um olhar muito mais voltado para os objetivos. Essa carta é do mental, né? Então aqui fala de justiça, aqui fala de coisas que vão acontecer que são devidas a vocês. Então são correções, são respostas, soluções que chegam, né? Uma mudança favorável, né? Uma transformação na vida de vocês. Então aqui o rei, ele seleciona, né? Aquilo que fica e aquilo que não fica, o que é correto e o que não é, né? Então é isso que eu vejo aqui para vocês. E aqui essa carta, ela também traz muito a ideia de alguém que está mexendo com a justiça. Pode ser vocês, né, dando entrada num processo, vocês
querendo atualizar um processo, vocês fazendo consulta com um advogado, com um contador. Então, tem essa ideia de você próximo a alguém, né, que mexe com leis, que entende das leis. Aqui pode, né, ser essa consulta, pode ser você recebendo aí essa vitória de um processo judicial. Então, é uma carta que fala sobre isso, né? Uma carta que a verdade vem à tona, o que é certo vai prevalecer, né? A justiça que pode demorar, mas ela chega, né? Então, a carta do Rei de Espadas é isso, é o poder dele de fazer, né, a verdade prevalecer, né? Então, é esse o conselho aqui que temos para vocês. Vamos ver, então, como é que está o futuro. Vamos ver quais são os conselhos para o futuro de vocês. Vamos lá. Opa, já virou aqui, olha, a carta da morte. A carta da morte, ela fala de transformação, né? Então, muitas coisas vão acontecer. Tem aqui muito forte a energia de mudanças, então tem mudanças favoráveis. Aqui precisa apenas de uma parte, né? A parte de vocês concluírem alguma pendência, fechar algum capítulo, resolver algum problema com alguém, tentar, né, ao máximo resolver as suas pendências, né? Não deixar nenhuma ponta para trás, né? Não ter aquela sensação de que tem coisa lá que depois eu faço, aquela procrastinação, empurrar com a barriga, não ter vontade ou ânimo de resolver alguma coisa. Então, para que essa borboleta aqui que fala da transformação, para que ela, né, saia desse processo de lagarta para borboleta, vocês têm que se movimentar no sentido de finalizar ciclos. Então, assim, vocês melhor que ninguém sabem o que vocês têm que concluir, né? E essa conclusão, ela é benéfica porque a partir do momento que você, né, vai resolvendo, né, pendências da vida de vocês, vocês têm a oportunidade de abrir espaço para a chegada de coisas novas, né, de oportunidades novas, de outras, né, situações chegarem até vocês, né, porque tem espaço na vida de vocês. Quando a pessoa está ali entupida de problema que ela não é que ela causou problema, mas que tem um jeitinho de ser resolvido, né? Então, é isso que falta, né? Às vezes a gente tem que ter coragem, tem que dar a cara a tapa, né, naquele velho ditado, né? Só uma colocação metafórica, não é o que eu estou sugerindo, né? Apenas um entendimento mais lúdico, mas é isso, é você, né, se jogar, né? Você ali, né? Não, eu quero fazer, eu vou me dedicar, nem que você, né, não tenha toda a solução nas suas mãos, mas se você tiver força de vontade, tiver interesse, né, se movimentar, né, tomar ação. É a carta do Ás aqui de bastões, né, que fala sobre isso, né, é você reacender essa chama de querer, né, viver, de querer né, fazer as coisas, né, da vida, né. Às vezes a gente fica sobrevivendo, né, e não vivendo, né, então tem uma diferença forte, né. Então é isso, olha, a chama da vida e a morte, olha, são duas cartas, né, que uma fala do renascimento e aqui também fala, né, é como se você precisasse morrer para renascer, né? Então essas cartas estão intimamente ligadas, né? Esse aqui é o conselho do futuro de vocês, né? Se aparecer alguma situação aí, vocês realmente, né, tenham a coragem de finalizar processos e ciclos, né? Coisas que precisam ser finalizados. Vamos ver então aqui o resultado dessa leitura. Vamos ver o que temos aqui para vocês. Vamos lá. Resultado para leitura de peixes. Olha, virou aqui o Rei de Cálices. Olha, o Rei de Cálices, ele traz uma energia totalmente emocional, uma energia que fala de cuidados, né? Aqui é proteção, cuidar, aqui pode ser cuidar de você mesmo, o autocuidado, né? Você se proteger, você cuidar das suas emoções, cuidar do seu coração, do seu físico, de um modo geral, né? Cuidar de você. Então, muitas vezes é necessário, né, que a gente até para poder, né, ter essa chama aqui reacesa, né, a gente tem que acordar para essa situação, né, que existe
né, uma pessoa que precisa de cuidados e essa pessoa é você. Às vezes você cuida muito mais de outros assuntos, de outras pessoas, né? Você toca outros objetivos, né? Mas falta o quê? O principal, que é você, né? Então essa carta traz essa ideia, né? Cuide-se, né? Olhe para você com mais cuidado, né? Então assim, escolha-se, né? Como foi a frase de poder aqui da abertura da leitura. Quando eu me escolho, o resto se encaixa. Né? Então, você em primeiro lugar. Essa é a energia para vocês. Peixe, se a leitura fez sentido, apoie o canal com a sua gratidão, curta, comente, inscreva-se e compartilhe. Nos vemos em breve.